No meio da floresta amazônica, um coração pulsa. Uma cidade cheia de vida, história, características e personalidade. Manaus é uma joia rodeada de uma imensidão de verde e é o nosso ponto alto dessa semana. Ainda no século XVI, o Brasil, como conhecemos, ainda se fazia um mistério para aqueles que vieram desbravá-lo. E a Amazônia, por sua vez, não era portuguesa, e sim espanhola. Uma expedição do espanhol Francisco de Orellana, em 1543, o levou ao primeiro caminho que os amazonenses conhecem. Ao descobrir e navegar em suas águas de cor característica escura, onde não podia se ver o fundo, o espanhol batizou-as respectivamente como Rio Negro. Nos anos que se seguiram, Portugal e Espanha viveram paz sob uma mesma coroa entre 1560 e 1640. Nesse período se deu início à migração de europeus para a Amazônia, majoritariamente portugueses. Já em 1669, como uma tentativa de impedir a invasão holandesa e espanhola, foi criado um forte com o nome de Forte São José da Barra do Rio Negro. Em suas redondezas, um povoado nasceu. Ali, a primeira semente foi plantada. Em 1832, o povoado foi elevado à categoria de vila, agora aderindo o nome de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro. Apenas em 1856, quando anos antes já tinha sido elevado à cidade, Manaus recebeu seu nome. A nomenclatura é uma homenagem aos indígenas manaós que viveram nessas terras. Seu significado? Mãe dos deuses. Como várias cidades ao redor do Brasil, a influência religiosa afetou a própria estrutura da cidade. Muitas das vezes, um centro religioso é construído e demais casas e edifícios são construídos em volta. Aqui não foi diferente. Em 1694, foi concedida a ordem religiosa à área do Rio Negro. Logo, em 1695, a primeira capela de Nossa Senhora da Conceição foi construída. E em seu entorno, várias etnias indígenas passaram a habitar. O tempo se passou e com ele a demanda aumentou. Buscando expandir, no lugar da capela foi construída a primeira igreja matriz, em 1791. Segundo registros históricos, o lugar contava com conforto e muitos ornamentos valiosos. No entanto, em 1850, poucos meses antes da criação da província do Amazonas, a igreja reduziu-se a cinzas em um incêndio sem grandes explicações. Hoje podemos apreciar a sucessão. Com sua construção tendo iniciado em 1858 e sua conclusão em 1878, a Catedral de Manaus, a igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição, ainda exibe a arquitetura e a inspiração europeia. A planta foi organizada pelo engenheiro militar e arquiteto Sebastião José Basílio Piro, enquanto a obra foi executada pelo mestre pedreiro Francisco Canerro. Durante sua história, a igreja recebeu visita da antiga família imperial brasileira em 1927 e anos depois a visita do Papa João Paulo II, em 1980, durante sua primeira viagem apostólica ao Brasil. Um dos principais atrativos sobre a Amazônia para o mundo é a soma de sua floresta e seu rio. Se torna óbvio ao presenciar tamanha grandeza que nos cerca. Manaus possui papel essencial na história mundial. Em 1743, o cientista francês Charles Marie de La Condamine
descobriu a borracha nos seringais presentes na Amazônia. Com o desenvolvimento científico criando as bicicletas e automóveis, fez-se necessário a utilização de um material durável e de grande qualidade. Por este motivo, entre os anos de 1880 e 1910, deu-se o que foi chamado de o ciclo da borracha no Amazonas. Ainda é possível ver os registros de como o tempo fora, como o Museu do Seringal presente na região. Em lugares como este, centenas dos chamados seringueiros trabalhavam diariamente na extração do látex das árvores de seringal. O crescimento urbano e econômico advindo desse período trouxe à tona o que os historiadores chamaram de Belle Époque, um momento da história em que Manaus passou por grandes mudanças. Há quem até hoje ainda chame Manaus pelo apelido que recebera, Paris dos Trópicos. Um ponto de encontro onde o desenvolvimento e a sofisticação europeia se encontraram e evoluíram a capital do estado. Hoje ainda é possível testemunhar o que restou desse grande período. O centro de Manaus não deixa a desejar quando se trata de uma boa aula de história. Eu particularmente sou apaixonado por história, coisas antigas, prédios antigos, da Europa, então eu vim ao centro da cidade e me transportar para um outro mundo que não é meu, né? Uma realidade que não é minha. E aí encontrar o centro da cidade com os casarões históricos, as ruas, as pedras, para mim é uma forma de me transportar para a Europa sem sair da cidade. A Rua Bernardo Ramos, no centro de Manaus, até hoje é lembrada como um destaque por ser a primeira rua da cidade a receber asfalto. Claro que, em comparação com a tecnologia atual, não há como chamar de asfalto e sim de cimentação de várias pedras para facilitar o trânsito local, mas continua um símbolo do desenvolvimento. Às margens do Rio Negro, os moradores há mais de século vêm até aqui para realizar compras. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, também conhecido como Mercadão, foi uma das construções advindas do ciclo da borracha em Manaus. O prédio recebeu material importado da Europa. Sua estrutura, feita de ferro fundido, foi projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, o mesmo projetista que deu nome à famosa Torre Eiffel, em Paris. A construção do mercado foi executada pela empresa inglesa Bacchus e Brisbane, começando seu trabalho em 1882. Inaugurado em 1883, o Mercadão logo se tornou o principal centro de comércio da cidade. Produtos e alimentos amazônicos, diversas variedades de peixes, frutas, legumes e especiarias, todos atraindo aqueles que o visitavam e ainda visitam. O nome Adolfo Lisboa se deve por representar o prefeito de Manaus à época. Segundo registros, a construção do mercado teria custado cerca de 360 mil contos de réis, o equivalente atual a 10,8 milhões de reais. Eu gosto que aqui é um lugar que é bem mais barato as coisas de comprar. Também tem vários lugares assim para passear também. Eu gosto bastante da culinária daqui. Tucumã, o tambaqui, essas comidas assim regionais. Para tornar possível essa troca e transporte de carga, apenas chegando em Manaus de barco. O Porto de Manaus já existira muitos anos antes, de forma improvisada, fazendo possível com o que lhe era atribuído. Apenas em 1899, após publicação de um edital pelo governo federal sobre a execução de obras para melhorar o porto, que de fato o Porto de Manaus ganhou o maior destaque. Em 1907, o novo porto foi inaugurado. Seu projeto foi feito por ingleses durante o auge do ciclo da borracha. Mais de 100 anos se passaram e hoje o Porto de Manaus se consagra como o maior porto flutuante do mundo. Com uma área de mais de 94 mil metros quadrados, diversos navios desembarcam todos os anos, seja durante a cheia ou a seca, trazendo e levando carga ou turistas. No coração de Manaus há um lugar belo, cheio de arte,
história e cultura que o cerca. É impossível ir ao centro de Manaus e não visitar o Largo São Sebastião. Com mais de 3.000 metros quadrados, a praça se tornou um ponto de encontro para os amazonenses. O lugar começou a ser projetado em 1867 e, juntamente de sua história, há mistério e polêmica. Para os bem viajados, é possível notar a semelhança entre a calçada no Largo São Sebastião e o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, a discussão sobre quem veio primeiro confundiu as populações e os historiadores. Hoje, a maioria dos historiadores afirma haver uma diferença de 2 décadas entre ambas as construções, onde os ladrilhos de Manaus foram inaugurados em 1901, enquanto que Copacabana recebeu sua arte apenas em 1922, assim confirmando sua inspiração em Manaus. Os ladrilhos aqui presentes fazem uma alusão ao encontro das águas, fenômeno natural que pode ser visto quando as águas dos rios Negro e Solimões se encontram. Aproximadamente a 20 quilômetros de Manaus, esse acontecimento se deve pelos 2 rios apresentarem densidades, temperaturas, tonalidades e velocidades diferentes. Segundo lendas dos antigos indígenas, os rios não se misturam por se tratarem de 2 amantes que se encontraram, mas nunca se misturam devido às suas diferenças. Também disse que foi nesse encontro de águas que Yara renasceu como a sereia que conhecemos nas lendas. Quando se trata da história e cultura do Amazonas, diversidade não falta. Querendo ou não, quebra muito aquela questão da... Como é que se pode dizer quando as pessoas de fora dizem que aqui só tem mato, né? Ou então, lá vocês se locomovem como? É na canoa, tem tudo que é na canoa em cima da onça. E aqui não, a gente sabe que o povo são bem, assim, cultural, né? Tem muita coisa de fora, muita coisa daqui da gente também, que o pessoal leva pra fora. Inclusive, agora quando eu cheguei aqui, o pessoal tava falando sobre... Aqui a calçada, né? E aí falaram assim, olha, tá vendo o pessoal de Copacabana até copiaram aqui essa frente. Porque é uma questão, assim, que eu não sabia. Tem muita hora que mora aqui, mas não sabe sobre a cultura, não procura estudar sobre as questões também da história, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante também te valorizar a nossa raiz e tudo aquilo que nós temos aqui. Nos acompanhe na semana que vem, quando iremos continuar vendo Manaus de cima. O ponto alto de Manaus ainda tem muito pela frente.